Vou de viúva pobre hoje, Marcos 12, versículo 41. Marcos 12, versículo 41. Só para a gente ir na palavra da oferta, está tempo, né? Senão ia só, não dá tempo. Está com o horário bom. Marcos 12, 41. Os últimos versículos, né? 41 e 44, que é o último versículo de Marcos 12. Amém. Diz assim, ó. E assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Amém. Então, a gente observa, às vezes, as pessoas, principalmente hoje na evangelista, há uma tensão, uma complexidade nessa área de contribuir com a obra de Deus. É lógico que tem uma parte que entende isso, que contribui mesmo, não tem problema nenhum com relação a isso, porque já entendeu. Agora, por ter muitos paroleiros na internet, não só na internet, nas ruas, em todos os lugares, falando mal da obra de Deus, aí outras pessoas se fecham a ponto de acharem que não precisa de dar nada para a obra de Deus. Usado pelo inimigo. Exatamente. É o que o evangelista fala aqui, às vezes eu falo, e quem tem noção da palavra, sempre existiram falsos profetas, roubadores, exploradores, isso é fato, sempre. Agora, eu dizer que todo mundo é falso profeta, eu tenho que vigiar, pois, por exemplo, Jesus lá em Lucas 8, ele libertou aquelas mulheres, né? Ele curou elas de enfermidades e espíritos malignos, e diz lá em Lucas 8 que elas serviam a Jesus, mulheres que foram libertadas por ele, com seus bens. Jesus era ladrão? Ele recebia porque ele tinha que receber para fazer a obra. Receber não é que ele cobrava, porque ele fazia a obra, as pessoas ofertavam. E Judas tomava conta da bolsa. E infelizmente roubava o que era lançado na bolsa. A Bíblia fala isso. E nem por isso Jesus afastou ele, porque Jesus sabia que o tempo dele estava chegando. Tinha a missão. Né? Até ali no meio da comitiva de Jesus tinha um ladrão, Judas Iscariote, justamente o que tomava conta da bolsa, da área financeira. Não é? Quantas vezes Judas deve ter falado para os discípulos que foram até ele: Judas, entrou muita coisa hoje, vamos comprar alguma coisa para a gente comer, a gente está cansado andando, né? Quantas vezes Judas deve ter falado assim, roubado e falado assim: rapaz, hoje está fraco, hoje nós estamos vermelhos, deixa para amanhã. Talvez alguma coisa nesse sentido, estou conjecturando. Ele estava roubando, né? Ele roubava, se lançava na bolsa. A Bíblia não fala quanto ele roubava, mas ele roubava. Então eu conjecturei aqui que possivelmente coisas desse gênero que eu conjecturei, coisas assim aconteceram. Agora, vou dizer que todo mundo é Judas Iscariotes? Não. No meio dos 12 tinha um, que Jesus também o referiu, chamando ele, referiu-se a pessoa dele como diabo. Mas todo mundo era diabo? Era só ele? Jesus falou assim: um dentre vós é diabo. Mas não falou quem era, só falou assim. Antes de Judas consumar, né, a traição. Então a gente tem que entender, para a gente não, assim, demonizar tudo. Porque não é todo político que é ladrão, não é todo pastor que é ladrão, não é todo empresário que rouba. Muitos roubam, muitos enganam, mas nem todos. Agora eu pergunto: e Jesus, ele recebia das mulheres, ele estava errado então? Estava roubando? Não. A pessoa fala assim: de graça receber, de graça dar. Lógico, Jesus falou isso também, mas em que contexto? A gente não cobrar para fazer a obra. A gente não pode cobrar. Agora, o mesmo Jesus recebia, então ele não estava roubando, isso era digno, era coisa da obra. Então a gente tem que vigiar com relação a isso também. Essa mulher, ela deu uma grande demonstração, porque ela pegou tudo, de todo o seu sustento,
Isso não é regra, não é todo mundo que tem que fazer isso, mas está na Bíblia registrado. Ela deu mais do que aqueles que aparentemente estavam contribuindo muito, porque aqueles estavam dando do que sobrava, ela deu o seu sustento do que possuía. Tanto é que é por isso que Jesus falou no final: essa deu mais do que todos os outros, essa viúva, que é conhecida como viúva pobre, porque eles deram do que sobrava e ela deu o seu sustento do que possuía. Essas duas pequenas moedas de um pequeno valor. Então, a gente tem que entender uma coisa: não é dar muito, não é dar pouco para Deus, é dar o que Jesus disse: dá a Deus o que é de Deus. É interessante, as pessoas pagam conta de luz e não falham, pagam conta de água, pagam tudo. Algumas, para Deus dá o que sobra. Tem que vigiar com isso. Já pensou, evangelista, se Deus fosse dar para nós o que sobrasse? Será que ele daria alguma coisa? Se ele fosse olhar, analisando nessa perspectiva aí, ele tem que vigiar com isso. Não é dar muito nem pouco. O evangelista um dia me chamou a atenção. Ele deu um testemunho aqui nessa área. Por isso que é importante a pessoa ser verdadeira. Esse serviu para ele, serve para outros. E ele passou. Ou seja, ele tem que vigiar com essa área. Porque nessa área muitas pessoas acabam caindo. Não é? Porque a área financeira, todos nós sabemos, é uma área muito difícil. Até porque já tem aquela velha expressão, né? Tem pessoa que converte, só o bolso não converte. E a gente sabe que não existe conversão em parte, somente, né, absoluta. Ou a pessoa se converte totalmente ou não. Amém. Deus abençoe. Tá bom? Só para os irmãos entenderem que é isso, a gente dá para Deus o que é de Deus. Eu pergunto para o amado: o que o amado tira do ganho e dá para Deus? Você sente algum mal, alguma coisa? Oh meu Deus, eu estou dando aqui, mas não. A minha preocupação quando eu viajo, o que é? Exatamente. Isso é verdade. Toda vez que ele viaja, ele não viaja sem antes dar o dízimo. Ou se ele viajou e ainda não recebeu, ele já chega e tal, sempre quando está recebendo, ele pega o envelope dele e coloca. Preocupação. Então ele não tem a preocupação só de ser usado por Deus lá, falar de Deus e ajudar as pessoas para dar testemunho dele. Ele está prestando uma adoração absoluta, à medida do que ele pode, à medida do que é possível a pessoa prestar. Amém. Eu não estou falando isso para exaltar a gente, porque é verdade, isso aqui, ele sabe disso. Então, bons exemplos devem ser seguidos, maus devem ser rejeitados. É seguinte, Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão que tem nos ajudado, meu Pai, com as despesas da igreja, que o Senhor possa continuar prosperando, meu Pai, espiritualmente, fisicamente, e abençoando como o Senhor tem abençoado até aqui, para que não falte para ninguém, nem para a amada igreja, com relação à área financeira. Senhor, nós oramos e te agradecemos pelos meus amados irmãos que têm contribuído e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se alguém tiver para ti, pode colocar. Se não trouxe também, não tem problema não, tá? Digo mais, irmãos, hoje tem poucos aqui, se tivesse muitos também eu falar. Tem dia que a gente fala, não é todo dia. O evangelista tem sido uma pessoa que tem ajudado a pagar o aluguel da igreja, tem sido fundamental. Eu recebo mais que eu para manter a igreja, tá? Então, isso é muito sério. O irmão tem sido muito bem quisto, não é por causa do dinheiro que ele dá, cada pessoa que ele é, o dinheiro que ele coloca é só uma consequência. Eu recebo aí, mais do que eu dou. Isso aqui eu não estou falando, ô irmão, não é para irmão ficar, não é isso, não dá? Ele dá, irmão, não dá, tá? Pode contribuir para quem você tivesse sentido. Eu estou só falando isso porque é uma realidade, é uma realidade. Enquanto alguns que podem não dão, outros estão
ajudando bastante como o caso do evangelista, né? Amém. Amém. Porque às vezes tem pessoa que pode dar e não dá. E tem aquela pessoa que dá, porque Deus dá a condição de poder dar, e ela entende isso e dá. Agora tem outra pessoa, tem algumas pessoas às vezes, toda igreja tem isso, que às vezes fica esperando, quando eu fizer isso, quando eu conseguir isso, eu vou passar a contribuir. Quando eu receber isso, cobra comigo. Onde está isso na Bíblia? Até a contribuição, seja dito qualquer coisa, tem que ser um ato de fé. É casa não pode ser pastor. Não, essa pessoa não, tá? Eu falei isso aqui porque tem coisas às vezes que tu fala. Mas deixa eu contar um negócio. Posso? Amém. Recebi o dinheiro. Quando eu recebo o dinheiro, eu separo o dinheiro do dízimo. E aí eu fiz uma viagem. E eu cheguei com o dinheiro do dízimo e só 30 reais. Cheguei, aqui a primeira coisa. O Senhor em primeiro lugar. Se sobrar uma moedinha para mim, tá. Mas o que Deus fez no outro dia? Fala aí com o pastor. Não precisei. Iam ele pagar. Não precisei. Não, pessoas que deviam, que estavam vencendo o outro bem pagar dobrado. Eu não precisei abrir a boca para cobrar de ninguém. Vi assim, veio 3 pessoas. Ou seja, Deus me deu o dobro que eu coloquei. No outro dia de manhã. No outro dia de manhã. O dobro. Tá? O dobro. Então, esse é o Deus que eu sirvo. Amém. Tá? Esse é o Deus que eu sirvo. Amém. Então, acredita nele, confia nele, entrega a sua vida para ele. E eu sei que eu estou falando que a gente tem que entregar por inteiro. Amém. É inteiro. Tá? Glória a Deus. Não pode sobrar nada para o inimigo fazer a obra. Amém. E quando você chega e faz isso, a entrega sua plena e total, Deus agrada dessa confiança mútua, porque você entrega tudo e não cobra nada, mas Ele nos presenteia, mesmo a gente não merecendo. Amém. Tá? Ele nos dá. Glória a Deus. Porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o médico dos médicos. Viu? Nós não podemos nada, mas a partir do momento que você assume uma responsabilidade com Ele, aceitando Ele como um salvador da tua vida, o teu nome é escrito no livro da vida, né? Está escrito lá. Só que a tinta para escrever esse nome é o sangue dele. Então Ele nos comprou com o sangue dele. Olha o peso disso. Amém. Isso é muito forte. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem gemidos expressivos querendo nos ajudar. O que impede? A nossa falta de fé. A nossa ignorância de duvidar. Será que eu vou conseguir isso? Quando você fala isso, você já colocou uma barreira entre a bênção de Deus e a sua vida. E aí quando você muda a frase, fala, Senhor, eu não sou digno de merecer, mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o meu sofrimento, sabe por tudo que eu estou passando. Se for da tua vontade, no momento, me dê a bênção que eu estou te pedindo. Glória a Deus. Sei que eu não mereço, mas no momento certo, se o Senhor quer me agraciar, eu te agradeço, porque a palavra de Deus fala: quem é filho tem um pai, quem tem pai tem herança. Essa herança o Senhor me entregou lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário o Senhor me deu a grande vitória. Em cima dessa vitória, tudo que nós pedimos com fé, Ele fala na palavra: eu derramarei bênção abundante naquele que crê em mim. Aleluia. Então o que te impede de você receber a tua bênção? É a tua ignorância, é a minha ignorância, é a falta de fé. A partir do momento que você exercita a tua fé nele, acreditando 100%, não deixando nada para o inimigo, qualquer dúvida, amém. Em breve você está na frente contando a tua vida. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. As palmas louvam a Deus, aleluia. Glória a Deus. É isso aí, irmão. Pode gravar isso aí, porque isso aí é testemunho, coisa forte.